Vitória do Boston Celtics por 115-113 contra o Brooklyn Nets. Hoje, o Boston é muito mais time, uma equipe muito melhor que o Brooklyn. Mas foi um jogo muito equilibrado que literalmente foi disputado até a última bola, no último segundo, mas que definiu a vitória do Boston. Vou comentar sobre esse jogo aqui nesse vídeo. Vamos lá então, já tá aparecendo aí essa vitória do Boston por 115-113. Que nem eu falei, foi um jogo que foi disputado literalmente até o último segundo. Na última bola do jogo, o Cameron Johnson arremessando de trás da quadra, né, depois do Pritchard ter errado o lance livre, e acabou não acertando. Se ele acertasse, seria uma vitória épica do Brooklyn. Acabou que não aconteceu, mas foi um jogo muito equilibrado. Tá bom. A gente consegue ver aqui, inclusive, o placar de cada quarto. E aí a gente vê ali, ó, o Boston venceu o primeiro por 30-27, o segundo por 33-24, e aí depois na volta para o segundo tempo o Brooklyn melhorou. Fez 30-23 no terceiro quarto e no último 32-29. Com isso ficou por essa diferença curta de apenas 2 pontos, mas que culminou nessa vitória do Boston. A gente vai olhar aqui primeiro o Brooklyn, passar primeiro pelos jogadores que começaram, depois os que entraram, depois a gente analisa o lado do Boston também, beleza? Eu já queria destacar que esse Brooklyn Nets, eu, no início de temporada até criei uma certa expectativa. O Schroeder começou muito bem a temporada pelo Brooklyn. O Schroeder, Cameron Thomas, Cameron Johnson, era uma equipe que eu criei expectativa. Acaba que o Schroeder ao longo da temporada foi pro Warriors, não se firmou e agora já tá até no Detroit, já disputou por três franquias, por três equipes nessa temporada o Schroeder. E acaba que o time sentiu um pouquinho, querendo ou não, a saída dele. Trouxe até o D'Angelo Russell na troca que envolveu, por exemplo, o Finney Smith, indo para o Lakers. Mas o D'Angelo Russell é um cara muito instável, né? Vamos passar aqui pelos destaques do Brooklyn. O primeiro deles, o Cameron Johnson. No momento decisivo, foi ele que foi matando as bolas triplas. Ele teve 2 de 8 nas bolas triplas, não é um aproveitamento muito bom, ainda mais pela importância dele para o time, ainda mais sem o Cameron Thomas. O Cameron Johnson é o principal jogador do Brooklyn. E 2 de 8 nas bolas triplas é ruim. Porém, no momento decisivo, ele foi acertando. Na reta final, ele acerta aqui, deixa o jogo vivo. Um pouquinho antes já tinha acertado outra também. Então, no momento decisivo do jogo, ele cresceu. Acabou que não foi o suficiente pro Nets, né? Além disso, ele ainda pegou 10 rebotes, fez um duplo-duplo e até 6 assistências também. O Keon Johnson com 21 pontos também, 6 rebotes, matando 5 bolas triplas. O Zaire Williams com 14 pontinhos. O D'Angelo Russell eu considero uma certa decepção. Ele indo para o Brooklyn, eu achei que poderia dar muito certo, poderia acontecer o que aconteceu com o Schroeder, né? Sair de uma franquia que já tem muitos craques, já tem muita visibilidade, e ir para uma equipe mais fraca, querendo ou não, poderia se destacar. E o D'Angelo Russell é muito instável, né? Fez apenas 11 pontos, até deu 8 assistências, mas é muito pouco pelo que eu, pelo menos, criei de expectativa dele no Brooklyn. E o Day'Ron Sharpe, eu gostei, cara. 4 de 10 nos arremessos é ruim, mas ele se impôs muito fisicamente. Tanto é que a gente vê ali, ó, 16 rebotes. Teve lance que ele errava, pegava rebote, errava de novo, pegava rebote. Então conseguiu se impor bastante nesse quesito. Isso que o Boston utilizou muitos pivôs, né, para conseguir equilibrar esse quesito rebotes, né? O próprio Porzingis, o Luke Cornet, o Neemias Queta, todos esses tiveram tempo de quadra. Daqui a pouco a gente chega lá no lado do Celtics. Os caras que vieram do banco, e uma coisa que eu acho muito curiosa é já que olhando o Jalen Wilson, ele entrou muito bem, fez 15 pontos, 4 de 8 nas bolas triplas, a reta final de jogo dele muito boa, matando muitas bolas. Porém, a gente olhando ali, aqui vai estar cortando na tela muito provavelmente, ou não, não sei. A última estatística ali, a última estatística, o plus minus, menos 19. Eu fiquei impactado quando eu vi isso daí. Que isso daí é basicamente o seguinte: com o tempo que o Jalen Wilson ficou em quadra, o Brooklyn Nets perderia por 19 pontos. Isso porque ele jogou muito bem, cara, e por isso que eu fiquei impressionado. Foi um cara que agregou bastante vindo do banco, mas esse plus minus é realmente surpreendente. O Lewis também. Em 16 minutos fez 15 pontos, 6 de 7 nos arremessos, perfeito nas bolas triplas, foi muito bem. Ele que ficou na reta final estourado com 5 faltas, né? Tanto ele quanto o Day'Ron Sharpe.
né? Ali embaixo a gente vê também com 5 faltas. Agora sim, a minha câmera vai estar na frente do FP, né? Que são as faltas que eles fizeram. No caso do Lewis, dá pra ver ali 5 faltas, né? Ficou estourado até esse final. Torres Martin com 5 pontinhos também. Acabou que arremessou muito pouco, né? Só 6 arremessos. Não teve um aproveitamento tão bom, né? 1 de 5 nas bolas triplas. Não conseguiu agregar o suficiente. E o Beckman ali não fez muita coisa. Enfim, mas no lado do Brooklyn teve notícias boas. Fez um jogo muito mais equilibrado do que eu esperava. Cameron Johnson no momento decisivo cresceu. Keon Johnson agregou. O próprio Zaire Williams foi bem. O Dayron Sharp se destacando na parte física e na imposição nos rebotes. O D'Angelo Russell ainda muito instável. E o Dayron Sharp, o quesito do aproveitamento dos arremessos, todos próximos, né? E o aproveitamento ruim. O Jalen Wilson, um jogo bom até, só que realmente é impressionante esse plus-minus de menos 19. O Lewis, uma notícia muito boa também, apareceu bem no jogo. Já o Taurean Martin, eu esperava mais, que é o cara que sempre vem bem no banco, dessa vez não foi o que aconteceu. E aí, olhando o lado do Boston, o principal pontuador dos titulares foi o Porzingis. 24 pontos, isso que nas bolas triplas ele não fez um bom jogo, né? 1 de 7 nas bolas triplas, isso que é um repertório dele, né? Ele, putz, por mais que seja tão alto, é um cara que se impõe fisicamente, se impõe na altura e ainda tem esse arremesso de 3. É um cara que é completo, é muito bom, mas não fez um bom jogo nesse quesito. O próprio Tatum também não, só 1 de 7. O Holiday também não, só 1 de 5. Então, essas bolas triplas, que é disparada a principal característica desse time do Boston Celtics, não foi tão bom, né, cara? O Brooklyn Nets, por exemplo, converteu mais bolas triplas que o Boston. Essa aqui é a principal característica do Boston. E mesmo assim o Boston venceu, mostrando que conseguiu se adaptar ao longo do jogo. Enfim, principal pontuador o Porzingis. O Tatum fez 20 pontos, 8 rebotes e 8 assistências. Também só 1 de 7 nos arremessos, 8 de 19 nos arremessos, né? 1 de 7 nos arremessos de bola tripla. E o plus-minus dele de menos 15 também, bem impressionante isso daí. O Holiday, 11 pontinhos e 12 assistências, conseguiu se destacar bastante nesse quesito, muito porque não tinha o Derrick White no jogo, e aí o Holiday chamou essa responsabilidade de distribuir o jogo. Tá bom? Foi importante nesse quesito, duplo pro Holiday envolvendo pontos e assistências. Sam Hauser jogou, fez 11 pontinhos também, né? A principal característica dele é as bolas triplas, matou 3. O Jaylen Brown, cara, ele fez um jogo abaixo, né? Jogou só 24 minutos também. Quem apostou, quem aposta no Jaylen Brown, porra, deve ter ficado muito chateado, porque de fato ele quase não jogou, né? Só 24 minutos. E mesmo sem ele ter atuado muito, o Boston conseguiu vencer. Fez 8 pontinhos além de 6 rebotes. Tá bom? Mas arremessou muito pouco, né, cara? E aí, olhando os caras que vieram do banco, o Pritchard, porra, eu sou muito fã do Pritchard, eu gosto demais dele, cara. É um cara que sempre vem muito bem do banco, tem uma bola tripla muito boa ali, ó. 5 de 8 nos arremessos de bola tripla, muito bom. É um cara que é fundamental para esse time do Boston. É, E na reta final, ele que bateu os lances livres, converteu praticamente todos. O único que ele errou foi o que matou o Brooklyn. Todo mundo achava que ele ia fazer e o Brooklyn Nets ia começar na saída da linha de fundo ali e começar a jogar dentro. Ter 2, 3 segundos na reta final do jogo. Aí ele erra o lance livre e aí não deu nem tempo do Brooklyn Nets se preparar para saber o que fazer. E aí o Cameron Johnson arremessou e já tinha até estourado o tempo com ele com a bola na mão ainda. Então ninguém nem esperava que o Pritchard fosse errar e aí justo no momento que, que ele poderia errar, ele errou. Incrível. Mas eu gosto demais do Pritchard, cara. Gosto muito. O Luke Cornet também jogou, fez 10 pontos e 8 rebotes, se impondo no esquisito. E o Nemiasqueta também fez 6 pontos. Pegou só um rebote, né? Eu achava que seria maior esse número, mas apenas um. Em alguns momentos jogou o Nemiasqueta e o Luke Cornet juntos, isso que eu fico impressionado, porque é um time do Boston que é muito voltado para as bolas triplas. E o Joe Mazzulla deve ter percebido que não era o dia deles, nesse quesito, e aí foi colocando muitos pivôs, né? O Luke Cornet e o Nemiasqueta jogaram juntos. Se eu não me engano, teve momentos que jogaram os dois, além do próprio Porzingis. Então, e o Porzingis só pegou 2 rebotes também, um número bem abaixo, justamente porque em vários momentos jogou junto ali o Luke Cornet, né? Que conseguiu pegar 8. O próprio Pritchard, né? Pegou 6 rebotes, número interessante.
Enfim, é um Boston que se adaptou às situações, né? A sua jogada principal, que é jogar para esses arremessos do perímetro na bola tripla, não estava caindo. E foram se adaptando a isso. O Mazzulla mandou muito bem, encher de pivô, né? Colocando principalmente o Luke Cornet. E conseguiu lidar muito bem com essa situação e saiu com mais uma vitória. Olhando a classificação das duas equipes, primeiro da equipe vencedora, o Boston Celtics, chegou à sua 49ª vitória, já garantido nos playoffs. O Boston dificilmente vai fazer essa melhor campanha em temporada regular, dificilmente vai superar o Cleveland Cavaliers, ou, que não tá aparecendo na conferência oeste, né, só dessa conferência leste, que o Brooklyn também é dela. Não tá aparecendo o Oklahoma, né? E dificilmente o Boston também vai superar o Oklahoma. Mas quando chegar nos playoffs, cara, é um time do Boston Celtics que é muito bom. E esse é um jogo que é interessante da gente ver, porque é um Boston que é muito dependente da bola tripla, né? O jogo do Boston gira em torno disso. E nesse jogo contra o Brooklyn Nets, essa bola não caiu. E conseguiu se adaptar a essa situação. Em um jogo de playoffs, é fundamental você conseguir se adaptar a essa situação quando simplesmente não é o seu dia nas bolas triplas. Só que aí também é aquilo, né? O Boston enfrentou o Brooklyn Nets. Com todo respeito, não tem comparação com o momento atual do Cleveland Cavaliers, com o momento do Oklahoma. Então, assim, o Boston conseguiu se adaptar, mas conseguiu se adaptar contra uma equipe que não briga por mais nada, né? Convenhamos. Então, tem méritos, mas também é porque o adversário é muito fraco, né? Não tem muito o que falar. E aí, olhando o lado do Brooklyn, lá para baixo, 13º, só 22 vitórias. É uma campanha que começou bem, mas nesses momentos de trocas, né? O Schroeder foi saindo, indo pro Warriors, o Finney-Smith indo pro Lakers, chegando o D'Angelo Russell, começou a oscilar muito. E aí acabou a temporada do Brooklyn, né? Não tem muito o que falar. O Cameron Thomas desfalque em muitos jogos também. Ele que é talvez o principal jogador desse time do Brooklyn. E com isso, um Brooklyn que vai ficar ali embaixo e um Boston que já está garantido nos playoffs. Vamos aí para a reta final do vídeo agora. No geral, é um jogo que eu me surpreendi, tá bom? Eu achava que o Boston ia ter uma vitória muito mais tranquila, que nem eu já comentei aqui ao longo do vídeo. O Boston hoje é uma equipe, não é que é melhor, é que é muito melhor do que o Brooklyn Nets. É uma equipe mais pronta, uma equipe com melhores jogadores. Mas o Brooklyn fez uma boa partida. Aí eu trouxe aqui os destaques, né? O Cameron Johnson cresceu no momento decisivo, o Jalen Wilson contribuiu com pontos. O Lewis contribuiu com pontos. O Dayron Sharp pegando muitos rebotes, se impondo no esquisito. Então, assim, foi um Brooklyn que conseguiu fazer um jogo muito equilibrado e acabou não vencendo porque de fato o Boston é melhor. Então, era natural essa vitória do Boston. O que é impressionante é o Brooklyn ter dado tanto trabalho. E fica de destaque justamente isso. O Boston, na sua jogada principal, não entrou. A bola tripla do Boston Celtics não entrou ao longo do jogo inteiro. Conseguiu se adaptar a isso, né? Principalmente colocando o Luke Cornet com uma minutagem alta. O Holiday sem o Derrick White sendo esse principal armador desse time do Boston. A gente viu aqui, fez duplo-duplo, inclusive. Então, de notícias principais do jogo, é um Brooklyn que deu muito trabalho para o Boston e um Boston que se adaptou ao seu estilo próprio de jogo, que não deu certo, as bolas triplas, e conseguiu se adaptar para esse jogo mais curto, utilizando mais pivôs do que necessariamente a quantidade que quase sempre tem de arremessadores de fora, né? Que nem eu falei, teve momentos que jogou o Nemias Queta e o Luke Cornet juntos, né? E eu nunca imaginaria um Boston Celtics assim e conseguiu se adaptar ao longo do jogo com essas situações. Beleza? Com isso, vitória do Boston Celtics. Gostou do vídeo? Deixa o seu like. Se não gostou, pode deixar o dislike. Não esquece de se inscrever e ativar o sininho para o YouTube te mandar os vídeos novos. Valeu e falou!